Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o nosso canal de conteúdo exclusivo. Eu sou a Paty, sou Head de Marketing da Concert e hoje estou aqui para apresentar o webinar Quebrando os Silos das Concessionárias, Interoperabilidade, Microserviços, Padrões Internacionais. Sabemos que nos dias de hoje, com o boom de informações circulando por todos os lados, qualquer dado é ouro. E conseguir disponibilizá-los com qualidade, em uma linguagem, uma semântica conhecida para toda a corporação pode contribuir para melhorar a eficiência operacional no setor elétrico, possibilitando que uma concessionária consiga gerir melhor seus ativos e fornecer energia com qualidade a todos os seus consumidores. É sobre esse tema que André Silva e Pedro Fernandes irão abordar aqui hoje nesse encontro. Discutirão a utilização de modernas técnicas de interoperabilidade de sistemas, utilizando a modelagem SIM, microserviços e o estado da arte da área. Ambos os apresentadores são líderes técnicos da área de desenvolvimento aqui na Concert. André é graduado em Sistemas de Informação, com MBA em Projetos de Aplicações Móveis. E Pedro é graduado em Ciência da Computação e cursa MBA em Data Science para Negócios. André falará sobre a importância dos dados e como padronizá-los no contexto atual das concessionárias, em qualquer fase da cadeia da área de energia. E Pedro abordará a aplicação da interoperabilidade em diversos casos de uso e quais as novidades em termos de padronização em microserviços. Depois da apresentação dos dois, a gente abrirá um espaço para perguntas. Informamos que todas as perguntas que serão enviadas e que não conseguimos responder dentro do tempo previsto do webinar serão respondidas e encaminhadas a todos os participantes ao longo da semana. André, você consegue colocar no outro slide, por favor, de perguntas? Só para eu explicar aqui para o pessoal. Mais um. Isso. Para vocês enviarem a pergunta, só uma orientação. Basta você ir lá no bate-papo, escrever a pergunta e enviar para os organizadores. Aí, no final, a gente fará algumas perguntas dentro do nosso tempo, e se não der para responder todas, a gente vai enviar por e-mail para todo mundo. Um bom webinar a todo mundo. E agora, com vocês, o André. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o meu som esteja bacana. Paty, me dá um retorno aí se o som estiver ok. Tá tudo ok. Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos, então, estar falando hoje sobre a interoperabilidade, né? Essa ferramenta que tem esse meio, na verdade, né? Que nossas empresas dependem tanto dele, né? Que é interoperar os nossos diversos sistemas, e em uma concessionária elétrica isso é ainda mais fundamental, porque a gente sabe a diversidade de sistemas, a complexidade dos sistemas, como cada um deles cuida de determinadas áreas da empresa, e muitas vezes a gente fica limitado em algumas aplicações, porque nós precisamos unir essas informações de diversos sistemas para conseguir concluir novos projetos. Então, eu preciso localizar faltas, eu preciso de dados de vários projetos, eu preciso calcular indicadores de qualidade, eu preciso de vários sistemas para poder me fornecer esses dados. Então, a nossa apresentação ela vai ter esse viés, e como nós temos uma bagagem de experiência muito grande em concessionárias, tanto distribuidoras, transmissoras e geradoras, nós vamos tentar transmitir um pouco desse conhecimento que a gente tem para todos vocês aí. E, como a Paty disse, daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, então cada um vai poder estar trazendo suas dúvidas, né? A apresentação vai ser feita por mim, eu sou o André Silva, sou líder técnico aqui na Concert, e nosso colega de trabalho, Pedro Fernandes, que também é líder técnico na Concert. Nossa agenda, prioritariamente, vai estar focada nessa questão, entender como dar de ouro, como interoperar, a evolução da interoperabilidade, vamos falar um pouco do como Information Model, dessas padronizações de dados, padronização de mensagens, de comunicação, e o Pedro vai estar abordando as experiências que nós tivemos ao longo do tempo e os projetos em andamento, o status da nossa aplicação. A gente vai estar apresentando um pouco da nossa ferramenta de interoperabilidade,
E no final a gente vai estar mostrando também os próximos passos do nosso roadmap, como nós estamos planejando evoluir a nossa ferramenta. A Paty já falou aí das perguntas, então fiquem à vontade para perguntar depois. Dado é ouro, né? E aqui eu quis trazer uma metáfora aqui, né? Se o dado é o ouro, a interoperabilidade ela vai ser alcançada se a gente chegar até o final do arco-íris. Então, tem que ter o arco-íris para nos levar nesse pote de ouro aí. A interoperabilidade ela vai ser isso. Hoje o dado ele vai fornecer não só dados que vão nos falar do passado, mas dados que vão nos ajudar a entender o futuro da nossa empresa, dados que vão nos ajudar a agradar mais os nossos clientes, dados que vão ser capazes de mudar a direção estratégica de qualquer empresa hoje em dia, baseada em dados. E esse dado ele precisa estar disponível de alguma forma para a gente conseguir utilizá-lo dentro das nossas empresas. Toda vez que se fala em ter dados disponíveis, a gente vai cair em um problema de custo, que é normal. Você quer expor uma interface para um sistema, você quer disponibilizar dados, você vai cair nessa questão de quanto isso vai custar. E esse é um dado da Navigante Consulting aí, que ela fala que o custo médio para a criação de interface entre sistemas gira em torno de $50 mil. Qual que é o grande problema desse valor? $50 mil aparentemente é um valor baixo. Se você pensar o nível dos clientes que fazem esse tipo de integração, o nível de distribuidoras de energias, isso é um valor relativamente baixo. O problema é que são vários sistemas e que normalmente esses sistemas eles estão espalhados com vários donos e cada vez que você vai interoperar um sistema desse, você tem que gastar aqueles $50 mil ali. Vamos imaginar aqui, a gente tem um cenário aqui de sistemas aqui, eu preciso construir uma outra aplicação aqui que eu vou demandar consumo de dados do GIS. E aí eu vou criar essa interface no GIS, se ela tiver, ou se ela não tiver, eu já vou disponibilizá-la para as informações que eu vou precisar. E esse meu sistema novo ele vai começar a consumir dados desse GIS. O grande problema é, quem me garante que esse GIS vai permanecer aqui? Ninguém. Então, a empresa pode amanhã ter um desentendimento comercial com a fornecedora, o sistema da fornecedora pode ficar ultrapassado. Por diversos motivos, as pessoas podem querer trocar o seu sistema de georreferenciamento da rede. E a hora que ela trocar, todo mundo que estiver conectado a ele vai ser prejudicado, vai perder as informações que ele disponibilizava. Uma vez que você trocou esse sistema, caiu por terra a sua interoperabilidade, você vai ter que começar do zero de novo, mais $50 mil por interface vai ter que ser gasto para poder fazer essa integração. E a gente sabe que as distribuidoras, as concessionárias, elas trocam sistemas de tempos em tempos, é algo normal, a evolução nos pede isso, a tecnologia avança, sistemas mais modernos aparecem, e isso é parte da realidade. Então a gente tem que estar preparado para quê? Para evitar esse cenário. Um outro cenário muito comum da integração que é feita hoje em dia é eu clonar um banco de dados de um cliente, de um sistema que eu preciso, aí o sistema cliente vai lá, clona aquele banco de dados ali para utilizar as informações. Aí você faz um processo de duplicação de base de dados e aí você passa a ter um problema maior ainda que os 50 mil, que aí você não sabe mais quem tem o dado certo. Você clonou esse banco de dados aqui, ele é uma foto ali daquele momento que foi tirado, e de repente você tem essa foto ali dentro do seu banco que você vai poder usar, mas você não sabe se aquele dado está atualizado, se aquele dado já mudou, se ele condiz com a situação atual. Então, para diversos sistemas, para diversos tipos de funcionalidades, você fica amarrado em um tempo em que aqui os dados faziam sentido, mas que depois que você acabou de copiar ele já não faz mais sentido. E a solução que a gente normalmente tem proposto aos nossos clientes e temos evoluído ela ao longo dos anos é essa opção de centralização das comunicações, que vai nos dar uma interoperabilidade muito mais fácil de se evoluir, fácil de trocar sistemas, fácil de garantir a integridade da informação, fácil de garantir que o dado é quente mesmo, aquele dado que eu estou consumindo, ele é o dado real, que é utilizando o nosso barramento de microserviços SIM. Qual que é a nossa abordagem aqui?
Vamos voltar para o nosso caso aqui. Eu vou construir uma outra aplicação e eu preciso que essa aplicação consuma dados do GIS. Eu não mais vou estar me conectando diretamente ao sistema GIS. Eu vou estar me conectando ao meu barramento de microserviços, sim, e através dele eu vou estar consumindo essas informações. E como isso vai acontecer? Eu vou estar... o barramento ele já nos dá algumas coisas padronizadas que a gente vai abordar mais para frente, mas que basicamente são a padronização de dados, utilizando o modelo SIM, a padronização de interfaces tecnológicas que a gente vai estar utilizando, então eu vou estar consumindo um serviço REST, eu vou estar consumindo um WebSocket, eu vou estar consumindo de uma fila, de um tópico, e essa flexibilidade ela vai me permitir consumir dados sem precisar conhecer quem é o sistema que está me fornecendo essa informação. Então, a minha nova aplicação ela vai estar consumindo do barramento e eu vou estar consumindo... a minha aplicação vai estar consumindo o barramento e o barramento ele vai estar buscando essa informação do GIS. Caso algum dia eu precise evoluir esse GIS, eu preciso trocar ele por qualquer motivo que seja, o meu único trabalho que eu vou ter é de replugar esse GIS ao barramento de microserviços. As aplicações elas deixam de ser dependentes entre si e começam a ser dependentes apenas do barramento e passam a consumir essas informações dele, dos serviços que estarão expostos neles. Nesse termos de evolução, muita coisa mudou nos últimos anos em termos de interoperabilidade. Então, na década de 90, ali, no começo dos anos 2000, os sistemas eles eram pensados para ser uma caixinha fechada que seria utilizada e atenderia a um determinado propósito exclusivamente. Não se pensava ainda sistemas com vasta comunicação, com interfaces expostas para que todos pudessem estar acessando ela. O máximo que a gente tinha era um tipo de exportação de dados, CSV, XML, Excel, que só colocava o dado para fora do sistema, mas que era algo muito manual, que sempre dependia de uma interação humana ali para conseguir fazer essa extração de dados. Por volta dos anos 2000, ali, finalzinho dos anos 2000, começo dos anos 10, surgiu o conceito de arquitetura orientada a serviços, que é o SOA. E muitas pessoas associam o SOA diretamente com algumas tecnologias, como eu coloquei ali, WSDL, SOAP, JMS, XML, mas o SOA ele é muito maior do que a tecnologia que era utilizada na época. O SOA ele é um conceito arquitetural de construção de aplicações. O propósito dele é fazer as pessoas pensarem em sistemas que sejam orientados a serviços, que serviços sejam expostos e utilizados para que os sistemas venham a ser construídos. E muitos sistemas começaram a ter essas interfaces, mas essa interface ela ainda era parte de um sistema ainda autocontido, mas ela conseguia expor alguns dados para fora. E várias tecnologias foram usadas nesse tempo, aqui eu só listei algumas, mas tem várias que passaram por esse período aí. E, finalmente, agora, mais recentemente, aí no final dos anos 10, no começo dos anos 2000, a gente está, 2020, na verdade, né? A gente está já uma evolução da orientação a serviços muito elevada, que é a ideia dos microserviços. Eu não mais oriento a minha aplicação simplesmente a alguns serviços que eu vou expor, que são interessantes dentro da minha aplicação, mas eu já começo a montar minha aplicação inteira, meu sistema inteiro, pensando em microserviços, ou seja, eu vou segmentar a minha aplicação como um todo em pequenos serviços independentes, modulares, que vão ter compor uma unidade ali, que vão ser facilmente replicáveis, que vão rodar em containers, na nuvem, que vão estar expondo ali funcionalidades que podem ser reaproveitadas tanto pela aplicação fim, que está sendo desenvolvida, quanto por outras que possam vir a utilizá-la. E isso aí vai dar ganhos grandes aí de escalabilidade, de manutenção desses serviços, evolução desses serviços, e existe um casamento ali de tecnologias mais modernas, como REST, JSON, containers, WebSockets, e esses protocolos de comunicação mais modernos que nós temos hoje em dia. Mas tanto o conceito de microserviços como de arquitetura orientada a serviços, eles transcendem as tecnologias. Então, as tecnologias elas são parte fundamental para a gente alcançar um objetivo maior que essas abordagens propõem,
que é o quê? Nós termos serviços disponibilizados que vão fazer com que os nossos sistemas já nasçam interoperáveis. Hoje em dia ainda existem sistemas sendo construídos de forma autocontida, tem sistemas que só têm uma abordagem mais próxima do SOA que era feito nos anos 2000, nos anos 10, e grandes iniciativas utilizando microserviços. A grande questão a partir de agora nós devemos começar a pensar, eu preciso construir a minha aplicação para que ela rompa a barreira do propósito fundamental dela e que ela esteja disponível para que o mundo possa utilizá-la. Então, hoje você tem serviços que estão expostos na nuvem aí, que grandes aplicações utilizam. Por exemplo, todo mundo aqui já usou o Uber, 99, e eles utilizam a API de serviços da Google, que ela fornece toda a aplicação de mapa ali. Então, quando você abre um aplicativo desses, tem um mapa ali por trás, que não foi a Uber que desenvolveu, mas que ela está consumindo serviços disponibilizados pela Google, pela Waze, por vários outros fornecedores. Serviço de mensagem SMS, serviço de mensagem para aplicativos e vários outros. Então, são abordagens que já fazem as nossas aplicações nascerem grandes. Elas já não nascem fechadas para um propósito só, mas elas nascem com o propósito de alcançar muito mais coisas, de servir a vários propósitos. Então, eu gosto de sempre frisar, isso aqui é muito mais um mindset de construção de sistemas do que um pensamento de tecnologia simplesmente. A gente vai voltar a nossa arquitetura para um pensamento muito mais expansionista do que para um pensamento focado em um pequeno sistema. E essa é o grande propósito dos serviços da interoperabilidade, é o quê? Fornecer interoperabilidade para quê? Para abrir portas, a gente ter novas possibilidades à nossa frente e a gente conseguir explorar elas com qualidade e fazendo coisas grandes. Então, por exemplo, aqui, essa imagem que é um GIF, por isso que ela está... Tentei deixar um pouco mais leve aqui, mas ela está mostrando aqui para a gente várias coisas. Ela está mostrando uma aplicação web que está exibindo uma rede plotada aqui em um mapa, e esse mapa ele está com a rede, vários equipamentos, linhas, chaves, transformadores, dados de detalhes dos equipamentos. Aqui em cima a gente tem um sininho ali recebendo notificações, e o que possibilitou esse sistema aqui não foi um sistema pensado para fazer tudo isso, para conter todas essas informações. Na verdade, esse sistema ele não contém nenhuma dessas informações presentes dele, mas ele faz consumo de interfaces de serviços que exibem informações consumidas de outros sistemas. Então, aqui a gente está mostrando um caso prático de consumo de dados de GIS, de um OMS, dos dados que trata das ocorrências da rede. Esse círculo vermelho ele é um mapa de calor que mostra as ocorrências em aberto, em andamento no momento, e ainda a gente está recebendo dados de alarmes. Então, esse aqui é um grande caso de construir coisas novas usando coisas já existentes, que só são possíveis quando a gente tem interfaces de sistemas expostas, serviços bem pensados, serviços que podem ser reaproveitados. Então, mais um exemplo aqui, a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso navegar na rede, eu posso pegar da minha rede de um alimentador, eu quero ver qual que é o ponto do alimentador adjacente que existe naquela rede, eu navegar para esse próximo ponto adjacente e exibir toda a informação que eu quero ali. Que eu estou filtrando apenas transformadores e chaves e estou consumindo esses dados e exibindo eles também. Outro exemplo aqui, eu posso casar duas coisas. A partir do georreferenciamento, eu posso ver dados históricos, analógicos ali, consumidos de uma escada. Então, eu clico ali em um sensor, busco esses dados analógicos históricos de uma escada e posso fazer a exibição dele de forma gráfica. Então, aqui o propósito aqui não é mostrar essa aplicação em si, mas é mostrar como o horizonte pode ser expandido a partir de diversos serviços já expostos e que podem ser reaproveitados. Ainda temos um outro exemplo aqui bem rapidinho, que mostra para a gente também o alarme de forma georreferenciada. Então, o alarme ele deixa de ser uma lista para a gente, mas a gente consegue visualizar ele lá
no mapa próximo ao equipamento que ele está sendo plotado. E tudo isso só é possível por uma coisa chamada interoperabilidade. Então, a interoperabilidade me deixou mais próximo dos meus dados, mais próximo dos dados que eu quero utilizar. E eu não preciso mais, a partir do momento que eu tenho um serviço exposto, eu não preciso mais ter todo um trabalho de reconstruir várias coisas. Eu posso consumir esses dados a partir do que eles já estão sendo expostos. E com um detalhe, utilizando o modelo SIM, como interface de dados padrão, modelo de dados padrão, e uma abordagem que utiliza as técnicas mais modernas de integração de sistemas, como serviços REST, WebSocket, mensageria, para poder fazer a exposição e o consumo desses dados. E o SIM, nosso famoso amigo SIM, que já há muitos anos atrás já aparecia aí, já fazia parte das concessionárias, só que ele era muito abordado de uma forma conceitualmente errada. O que o SIM vai propor? Ele consiste, no final das contas, em uma norma IEC 61970, 61968 e a 62325, com diversas partes que vão especificar várias coisas, e eles modelam as entidades do sistema elétrico. Essa é a principal característica do padrão SIM, fazer essa modelagem do sistema elétrico. Só que ele modela em forma de classes, ele modela de forma orientada a objeto. Então, um grande erro que foi cometido no passado era as pessoas quererem modelar bancos de dados para poder gerar, para utilizar o modelo SIM, quando na verdade ele não foi feito para simplesmente ser um banco de dados, porque ele por ser orientado a objetos, ele já gera um pequeno conflito aí com a questão de um banco relacional. Ele vai gerar uma cascata muito grande de relacionamentos, de heranças, que são partes inerentes aí da orientação a objetos, e para você transformar isso em um banco de dados, você vai ter um trabalho bem complexo, tanto para construção desse banco, ou pior ainda, para consumo desse banco. Então, a interoperabilidade ela não é uma ideia de duplicação de bases de dados, mas a ideia de eu conseguir ter acesso à informação que aquele sistema que é especialista tem, cuida daquele dado, trata aquele dado para mim, garante a integridade dele, e eu conseguir ter acesso a essa informação de forma dinâmica, sem precisar duplicar esse dado, e a partir do momento que eu dupliquei, eu tenho que cuidar desse dado, ou esse dado vai se perder no tempo, porque ele vai ficar desatualizado. Então, o SIM ele vai se preocupar em fazer uma modelagem dessas informações em estrutura de classes para que a gente possa consumir. E a partir do momento que você tem esse dado modelado em estrutura de classes, você consegue fazer várias coisas. Você consegue trafegar ele num formato JSON, que é mais moderno. Lá nos primórdios, a gente trafegava esses dados utilizando XML, mas você consegue serializar esse dado em diversos padrões de troca de informações e utilizar esses dados nas suas aplicações de forma bastante simples. E esse aqui foi a figura mais emblemática do modelo SIM, que exemplifica um pouco disso, da interoperabilidade que eles vinham propondo, né? Então, cada caixinha dessas caixinhas verdes, principalmente, e dessas rosas aqui, elas são um núcleo de informações que existem dentro das distribuidoras, transmissoras e geradoras. Então, eu tenho uma parte de operação de redes, eu tenho uma parte de gestão de ativos, eu tenho uma parte de operacional ali, de planejamento, tem uma parte de manutenção, etc. E tem uma parte toda que é a parte mais de business, ali, de negócios, que vai nos atender em diversos aspectos. Então, o que ele está fazendo foi criado, para cada setor desse, foi segmentada uma norma que explicava cada parte desses dados, as entidades, os atributos, tudo que fazia sentido ter ali, que precisaria ser trafegado, eles fizeram. Eles não limitaram o modelo somente a isso, caso necessite de outras informações, é possível estender o modelo, mas pela experiência que a gente já tem ao longo dos anos, essa expansão ela é raramente necessária. A gente encontra no modelo, na modelagem sim, um modelo bem completo, bem abrangente, que a gente consegue utilizar para suprir todas as necessidades das integrações que a gente fez até hoje.
O SIM ele é amplamente difundido aí pelo mundo, então, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, toda a União Europeia, China, Brasil, em muitas empresas, já fazem uso do SIM ou tiveram iniciativas de utilização do SIM em algum momento. Por exemplo, aqui a transmissora lá da Europa, da União Europeia, a Entoe, que faz a integração com todos os países, ela utiliza o modelo SIM para poder fazer troca de informações da rede, do modelo da rede. Então, um grande órgão do mundo que está utilizando o modelo SIM. No Brasil, a Concert participou de várias iniciativas com diversas empresas. Tivemos uma iniciativa bem no princípio dessa solução que nós começávamos a fazer com a CEMIG, que gerou bons frutos. Tivemos grandes iniciativas também com sistemas de localização de falta, de indicadores de qualidade com a Energisa. Com a Neoenergia tivemos um grande case também que foi construído com ele, mas eu vou deixar essa parte para o Pedro estar falando mais à frente, que ele vai estar abordando esse assunto. E aí ele vai falar um pouquinho das coisas que a gente já fez com esses parceiros aí. E é um modelo aderente tanto para transmissoras e geradoras e distribuidoras. Então, ele não é limitado, ele tenta cobrir todo o sistema elétrico. Então, tem desde fontes de geração, linhas de transmissão, alimentadores, tudo sendo mapeado ali pelo SIM para que ele possa fornecer essas informações de forma interoperável. Então, essa padronização de dados, só para reforçar, ela pega coisas do mundo real que o pessoal de operação está bastante acostumado a ver aí com símbolozinhos como esses aí, unifilares, nos diagramas de operação do dia a dia, e transforma ele em classes. O que é uma classe aí para o pessoal que não é da área de sistemas? É basicamente uma modelagem que você faz de uma entidade, de um objeto, de alguma coisa que você quer representar, e aí você vai colocar nessa entidade um nome que você vai dar para ela e atributos que vão descrever aquela entidade. E basicamente o modelo SIM faz isso. Existem outras coisas de orientação ao objeto, mas que eu não vou entrar agora para não complicar a apresentação também. Então, aqui, por exemplo, ele está mapeando aqui um switch, aqui, uma chave genérica mesmo, e tem alguns atributos dela aqui, se ela é normalmente fechada, qual que é a corrente que passa por ela ali normalmente, quantas vezes ele foi operado, quando ele foi operado, e aqui um exemplo de transformador também com diversas características dele aqui embaixo. Então, a norma ela vai trazer para a gente todas essas entidades e, associadas às entidades, uma explicação de o que cada campo representa e de como utilizá-los também. O SIM também vai mostrar para a gente uma padronização de mensagens, que além do dado que você vai trafegar, você precisa fazer esse dado trafegar de alguma forma, né? Você tem que falar qual que é o formato que esse dado estaria sendo trafegado. Então, tanto no formato JSON quanto no formato XML, esse dado pode ser trafegado hoje em dia. No princípio, eles utilizavam bastante o formato XML, mas a modernidade já nos levou para um modelo mais compacto, mais performático, que é o padrão JSON. E a gente vê aqui claramente que o mesmo exemplo, os mesmos dados, eles ocupam um espaço, um número de caracteres muito menor, o que ajuda a acelerar todo o processo de troca de informações. E a ideia do SIM é justamente ele sendo evoluído ao longo do tempo, não é algo que vai ficar preso no passado, não é um protocolo fechado que não se mexe nunca mais, mas é algo que vai sendo evoluído de acordo com a tecnologia, porque a tecnologia a gente sabe que ela tem um ritmo muito acelerado e cada vez mais as coisas vão aparecendo novos padrões, novas tecnologias, e a gente vai adaptando para utilizar o que é de mais novo, sem perder a essência que é a modelagem dos dados que o SIM propõe. Então aqui a gente já tem um caso aqui que está sendo mapeado em JSON, que, por exemplo, uma chave, com poucas informações aqui, mas só para caber no slide, mas poderia trazer todo um conjunto de informações importantes dentro desse payload. Então, a gente tem aqui nesses dois exemplos que eu mostrei anteriormente, aqui é um exemplo de uma mensagem de requisição e um exemplo de uma mensagem de resposta, ou seja, são aquelas interações que o sistema vai fazer um consumo de um serviço, ele vai mandar uma requisição para um serviço e vai receber uma resposta
com os dados que ele solicitou, e esses dados vão poder ser utilizados internamente na sua aplicação. E ainda tem um outro padrão que o SIM também trata, que é a questão de eventos, né? Alarmes, normalmente a gente não fica requisitando alarmes, a gente quer receber os alarmes quando eles acontecerem, por exemplo. Então, para todo caso que você tiver uma necessidade de receber dados de forma não requisitada, você vai ter as mensagens de eventos que vão trazer essas informações de uma forma mais direta. Repare que o SIM ele tem vários verbos associados às suas mensagens, que são possibilidades de operações. Então, o SIM não é simplesmente para consumo de dados. Ele pode fazer consumo de dados, ele pode fazer criação de dados, ele pode fazer atualização, exclusão de dados, de acordo com a demanda que vai ser construída e com o serviço que vai ser feito. E todos esses verbos eles estão também listados na norma e eles são padronizados para que a gente possa utilizar a norma ao seu máximo, os dados ao seu máximo e criar realmente uma interoperação. Então, eu posso estar consumindo dados de alguns sistemas, tratando esses dados de alguma forma, fazendo alguma lógica, rodando localizações de falta, por exemplo, e abrindo um chamado no sistema, no OMS, para poder controlar as ocorrências que a minha equipe de campo vai ter que atender, por exemplo. Então, tudo isso pode ser feito utilizando essa interoperabilidade através do modelo SIM e os padrões que ela propõe. A padronização de comunicação, a gente tem um padrão Request Response aí, que é o consumidor ele envia uma requisição para o barramento trata essa requisição e busca dados no sistema produtor, e o barramento ele traz essa resposta com os dados para o consumidor já padronizado. E temos o padrão também publicador assinante, que ele vai fazer a aplicação, que tem interessado na aplicação, ela assina aquele tópico. Quando o conector detectar que aquela aplicação gerou informações novas, ele vai pegar esses dados e vai disponibilizar para o assinante, e o assinante vai fazer o uso dos dados conforme ele desejar. Então, ele não vai precisar ficar requisitando, ele só tem um papel inicial de assinar aquele tópico, assinar aquele WebSocket, e a partir daquele momento ele começa a receber esses dados. Eu fui pensando nisso, nessas soluções, nessas proposições que a ISA e o SIM Users Group fez ao longo dos anos, aí, nas normas e nas evoluções que ela teve, que nós fizemos o desenvolvimento de uma aplicação, de uma solução que fornece uma solução mais amigável para a criação desses conectores. Então, a gente tem o nosso barramento de microserviços SIM, que ele já fornece todo um toolkit, ali, um conjunto de aplicações para poder ajudar o pessoal que vai realizar essa interoperabilidade, o pessoal de TI, o pessoal que vai estar fazendo integração de sistemas, a criar as interfaces e expor novos serviços dentro da empresa para que esses serviços possam ser reaproveitados. Então, a ideia é que eu pegar aqueles sistemas autocontidos que não tinham interfaces já criadas, ou até aqueles sistemas que têm algumas interfaces SOA, que já expõem serviços ali, mas de uma forma não padronizada, ou até microserviços que expõem dados também não padronizados, de cada um com seu padrão de dados proprietário, eu consegui transformar tudo isso para um dado em um padrão já conhecido, que vai me livrar daquele problema que a gente falou lá atrás de a cada vez que eu trocar de sistema, eu ter que refazer todas as minhas integrações, para reestabelecer ali a interoperabilidade dos meus sistemas. Então, vamos ver esse aqui, é um vídeo bem curtinho, que mostra um pouco do nosso sistema funcionando. Então, aqui ele mostra aqui o dashboard, quantos serviços, perfis, fontes de dados nós temos cadastrados, os perfis, que são porções do modelo SIM que a gente utiliza para validar os dados que vão trafegar ali dentro, fontes de dados, que são como eu vou consumir esses dados, se eu vou consumir através de um banco de dados, se eu vou consumir através de um serviço REST, se eu vou consumir através de um WebSocket, que vai ter diversas formas de eu fazer esse consumo. Então, eu consigo ter vários consumos ali de informações através deles. Posso criar, aí, como eu falei, fontes de dados para serviços REST, que eu vou fazer um consumo de dados, que eu vou fazer uma criação de dados naquele serviço. Então, toda a parametrização, parte de autenticação, ela já vai estar sendo feita através dessa interface de integração.
e os serviços em si. Então, eu posso pegar várias fontes de dados, integrar em um serviço para poder fornecer uma informação necessária, eu posso expor um dado ali, mas a ideia é que a gente consiga criar diversos pequenos serviços que vão servir a propósitos bem específicos, que vão poder ser reaproveitados por várias outras aplicações que queiram consumir esses dados. E a partir desse consumo, dessa parametrização que a gente faz, aquele sistema que era autocontido ou que não tinha uma padronização, ele passa a ter a sua padronização mais bem definida e sem necessidade de alterar aquele sistema, de abandoná-lo, mas a partir daquele momento ele começa a ter uma interface que pode ser reaproveitada por vários outros sistemas. Então, essa é a solução que a gente propõe e que a gente tem tido diversas experiências que o Pedro vai estar abordando logo mais à frente. Aqui, rapidamente, um caso de uso que a gente teve com a Neoenergia, que é só para desenhar para vocês esse contexto, né, que é qual que é a abordagem, né? Uma vez que a gente cria, implantando a solução, a gente cria diversos serviços dentro dela, e esses serviços eles vão poder passar a ser disponibilizados para quem precisar consumi-los. Então, o sistema que precisar consumir alguma informação, ele vai enviar uma requisição para o nosso barramento. Esse barramento ele conhece todos os serviços cadastrados, ele consegue identificar o local onde esses dados estão cadastrados, quem é o proprietário dessa informação, e a partir desse momento o serviço já se conecta, já busca essas informações, traz essas informações, o serviço já conhece a lógica de transformação desse dado ele é enviado para o cliente já utilizando o formato SYN, ou seja, o cliente ele não precisa conhecer a aplicação fim, mas ele conhece apenas o barramento que sabe fazer o consumo do dado da aplicação fim e transformar esse dado para o modelo SYN. O fato é que, se eu precisar trocar esse GIS aqui, que foi o caso que a gente já apontou mais cedo, eu vou fazer isso simplesmente trocando o GIS e reconectando ele ao barramento. As aplicações que já consumiam dados dele vão continuar consumindo dados, só que dessa vez elas não vão ter que passar por nenhuma refatoração. Por quê? Porque o dado já vai estar vindo no mesmo modelo que existia anteriormente e esse dado vai estar disponível para ele no mesmo formato que ele já estava habituado a utilizá-lo. E a parte da publicação, então, por exemplo, um SCADA ali, um site, manda um alarme, esse alarme ele vai ser tratado dentro da aplicação, a aplicação já vai estar recebendo esses alarmes, sabendo como transformá-los para o modelo SYN, e esse modelo de dado ele vai estar sendo enviado diretamente para a aplicação que está assinando, que está esperando aquele dado ser disponibilizado. Então, tanto dados consumíveis, tanto o padrão request e response vai utilizar o modelo SYN, quanto os subscribers vão estar utilizando o modelo SYN também. Então, pessoal, a gente vai passar já para a segunda fase aqui. O Pedro ele vai falar dos nossos casos aqui de uso, dos nossos roadmap, dos nossos próximos passos, mas a Paty já falou aqui para lembrar aqui para vocês colocarem perguntas, para estarem participando conosco aqui. Paty, vai ter pergunta agora? A gente vai já passar para o Pedro? Pode passar para o Pedro, depois a gente faz as perguntas no final. Ok, Pedro, estou concedendo aí acesso. Veja se você conseguiu. Funcionando. Bom dia, pessoal. Confirma meu áudio, por favor, André. Ok. Foi claro. Então, vou dar continuidade aí. Vou trazer alguns exemplos de uso do barramento, de algumas soluções que foram criadas aí, justamente quebrando esses silos de dados de diferentes áreas, que antes não eram combinados e, quando combinados, geram um grande valor para a concessionária, né? São aplicações focadas nas concessionárias. Então, aqui, o porquê de quebrar os silos é basicamente gerar novas soluções inteligentes que combinam esses dados para gerar o valor, sendo soluções não somente aplicações e sendo inteligentes, não associado com inteligência artificial sempre. Vocês vão ver aqui alguns exemplos. Então, eu vou começar passando esse primeiro exemplo de caso de uso aqui. Um caso mais simples, eu vou complicando, aumentando o número de integrações e
de dados trafegados e utilizados. Mas começando aqui, um caso de mini e microgrid, né, de GD, de geração distribuída. Então, uma aplicação que analisa os impactos dessas novas instalações, né, de geração distribuída fotovoltaica na rede de distribuição. Utiliza basicamente duas fontes, que é o sistema de referenciado, GIS, e uma base de solicitação de acesso de consumidores. Os consumidores interessados em conectar a fotovoltaica na rede de distribuição, existe um procedimento da ANEEL para isso, com alguns dados padronizados. Então, esses dados vêm de um outro sistema que não é do GIS, normalmente um portal de serviços da concessionária, que o consumidor ou uma empresa, né, que vai fazer esse papel pelo consumidor vai entrar com esses dados. Então, qual que é a proposta? É gerar uma análise desses impactos de forma automática, baseada nessas informações. Você tem a topologia de rede com as informações elétricas, de cada equipamento, de cada componente ali da rede, e você tem as informações da nova instalação, baseada em alguns algoritmos desenvolvidos no projeto. Você consegue cruzar esses dados, combinar esses dados para gerar essa análise, para ver os impactos da mini microgeração. Coloquei alguns exemplos de dados utilizados aqui, de entidades, sem muitos detalhes, né, de componentes elétricos, mas seria um caso que está em desenvolvimento hoje na Concert, com alguns parceiros e concessionária. Um segundo caso, já começa a aumentar um pouco o leque. Só voltando aqui, só um ponto que eu esqueci de comentar, é que todos esses dados, por mais diferentes que sejam, tanto a topologia de rede, com todos esses tipos de entidades, quanto dados de geração fotovoltaica, todos eles já são contemplados pelo SIM. Então, o SIM já tem classes e atributos que contemplam cada um desses atributos para ficar a modelagem correta desses dados. Um segundo exemplo aqui é um DERMS, né, um sistema de gerenciamento de recursos energéticos distribuídos, que combina um pouco mais de dados. Esse já é um software que não foi desenvolvido pela Concert, é um software de terceiros, que combina dados do sistema de referenciado, com alguns atributos elétricos aqui também, de uma base GIS. Precisa de dados de previsão meteorológica, que nesse caso específico são obtidos em duas fontes aqui, dois tipos de fontes, na verdade são mais fontes. São algumas APIs externas, por exemplo, MET, APIs de climatologia, e arquivos processados pela própria concessionária das suas estações de meteorologia. A parte do SCADA para obter dados em tempo real e alarmes, né, medições e alarmes em tempo real dos equipamentos que são telecomandados. E também de um BESS, que é um Battery Storage System, que vai armazenar a energia na rede para poder despachar essa energia quando necessário, ou uma falta de energia, ou algum tipo de pico de consumo. Então, todos esses dados trafegam pelo barramento e alimentam esse sistema, sendo que esses dados também são bidirecionais, né? O sistema DERMS ele pode enviar comandos pelo barramento para o Battery Storage, por exemplo. Então, todos esses dados também, seja a bateria, né, a unidade de baterias, dados de previsão meteorológica já referenciados e dados de operação do SCADA, todos também contemplados pelo SIM. Existem as classes específicas, os atributos específicos que modelam isso tudo. Bom, outro caso, a plataforma Hypervision, é uma plataforma que vai dar desenvolvida pela Concert, que vai dar ao operador de distribuição um leque de informações de diferentes fontes sobre informações que ele precisa ali para a operação, né? Que ele vai poder prever algumas coisas que podem vir a acontecer, algumas ocorrências, algum tipo de problema, baseado em diferentes fontes. Então, uma descarga atmosférica pode atingir uma linha, uma grande tempestade pode vir perto da rede e causar algum tipo de problema. Queimadas perto, por exemplo, de uma rede também pode ser um problema. Existem outras fontes aqui, citei algumas, mas também todas de alguma forma modelada pelo SIM, todas combinadas para trazer um valor que seria uma previsão de situações problemáticas para a operação. Então, todos esses tipos de dados aqui, vamos dizer, são trafegados pelo barramento. Um outro exemplo aqui, que tem inclusive mais de uma solução, que trouxe essa mesma, vamos dizer, arquitetura, as duas soluções semelhantes, mas que trouxeram tiveram o mesmo propósito de localização de faltas na rede de distribuição. A gente combina dados aqui da topologia de rede com os dados elétricos, SCADA, dados históricos do SCADA, dados em tempo real do SCADA, e uma rede de sensores
inteligentes são conectados através de um broker MQTT. O MQTT é um protocolo muito utilizado em IoT hoje em dia. O barramento consegue comunicar com todos esses sistemas, o GIS via base de dados, o histórico do SCADA via base de dados, o SCADA em si, nesse caso, via OPC, e a rede de sensores via MQTT. Todos esses dados são trafegados para a nossa ferramenta, que o André estava inclusive mostrando, que é o X-Omni Smart Tools, com alguns algoritmos de localização de faltas que tratam essas informações, cada uma de uma forma. Cada uma usa alguns dados, né, dessa listagem que eu passei aqui. Eles basicamente ficam monitorando alarmes de lockout de religadores, ou de ausência de tensão dos sensores. À medida que esses alarmes são recebidos por essa aplicação, dispara o processo desses algoritmos, que vão buscar esses dados, né, em tempo, quando recebem esse alarme, vão processá-los e vão poder localizar essa falta, né, vão permitir a exibição de onde foi o ponto da falta estimado, combinando esses dados aqui. Basicamente, temos proteções atuadas na parte do histórico aqui, antes de ocorrer uma falta permanente, uma abertura permanente. A gente pode analisar quais proteções foram atuadas antes, as correntes, tensões, correntes de curto que foram geradas mediante esse lockout, algumas medições de tempo real de outros equipamentos, não só do religador. Então, isso tudo combinado, gerando rodando nesses algoritmos, inclusive podendo ser ou não com o uso de técnicas de inteligência artificial, mas pelo mesmo propósito de localização de faltas. Então, esse foi um projeto foi mais de um projeto com resultados muito bons aí, e com um tráfego pesado de dados de todos esses sistemas. Bom, aumentando um pouco a complexidade, conseguimos trazer novas soluções também. O projeto do Centro Integrado de Gestão de Ativos, que é a ideia justamente de gerir esses ativos de uma forma mais otimizada possível, reúne dados de diversas fontes, de muitas fontes, porque todo tipo de informação sobre um determinado ativo é relevante para fazer a gestão dele. Então, onde ele está, quais são os atributos elétricos, se ele for um equipamento telecomandado, o que já aconteceu com ele, o que está acontecendo com ele agora, sendo informações históricas, escada ou em tempo real. No SAP, quais suas manutenções foram realizadas, quais investimentos, quais obras em determinados pontos da rede foram realizadas ali, quais equipamentos foram substituídos, quais apresentaram mais tipos de problema, como essas manutenções foram realizadas, por quais tipos de equipe. Algumas fontes auxiliares, por exemplo, um BI, que já traz algumas informações de indicadores, indicadores de qualidade, algumas informações processadas dessa manutenção também podem ser combinadas para uma análise. E sensores que foram instalados em transformadores nesse projeto específico para medições também em tempo real. Então, isso permite a criação de dashboards em uma determinada aplicação que traz, na verdade, tudo isso de uma forma visual e fácil para um gestor ou para um operador, quem quer que precise usar essas informações, ter à mão ali todas as informações num único lugar, além de poder permitir realizar predições, né? Você pode, baseado num histórico de problemas de um determinado equipamento, seja ele cíclico, seja ele esporádicos, você pode realizar predições para tentar prever quando vai ocorrer um problema na rede ou com um determinado ativo. Então, combinando diversas informações, que são muitas fontes, são muitos dados, porque uma concessionária contempla muitos ativos, então, tudo isso passando pelo barramento para alimentar esse tipo de aplicação. Mais um caso, que esse é interessante, gestão de vegetação, o reconhecimento e gestão de vegetação através de imagens. A gente precisa, além das imagens, né, imagens de diversas fontes, satélites e tudo, que não, nesse caso não passam as imagens pelo barramento, mas as informações de onde estão os arquivos fonte. Mas precisamos de topologia, de indicador de qualidade, a parte de gestão de manutenção, BI para indicadores, para alguns indicadores que nesse caso estavam aqui, parte de gerenciamento de equipes, bases operacionais e coisas do tipo, que ficou repetido, acho que foi um erro aqui, mas também informação de tablets e PDAs das equipes. Então, por que todos esses sistemas integrados? Basicamente, no sistema que a gente chama de Imagery, ele consegue plotar a rede para identificar onde está passando a rede, onde estão os equipamentos, onde as árvores estão, teria uma base de árvores também, fazendo cruzamento dessas informações para analisar qual a distância de toque, por exemplo,
daqui quanto tempo é necessário realizar uma poda, quais equipes estão disponíveis para realizar essa poda e gerar um calendário já otimizado para gestão dessas podas de uma determinada região. Você combina isso, além do resultado do calendário, você pode combinar com indicadores de qualidade, você pode observar, à medida que você vai utilizando o sistema, como estão se comportando esses indicadores de qualidade, e também já despachar isso para as equipes, diretamente nos tablets, que contemplam um outro sistema, que pode receber informações daqui, passando pelo barramento, que vão ser inseridas aqui para a utilização disso. Um ponto interessante desse projeto, desse produto, na verdade, é que conseguimos replicá-lo. Então, imagina a integração de cada sistema desse dentro de uma concessionária. Imagina passar isso para outra, ou tentar fazer isso em outra empresa de um grupo. Teoricamente, seria um trabalho de algum tempo, né? Vamos dizer até de meses, ou um investimento alto, mas que, pela utilização do barramento, foi possível em menos de um dia e um custo extremamente baixo, com o mesmo resultado, mudando as informações, mudando as fontes, mas a aplicação, o Imagery, ele não precisou de nenhum tipo de intervenção, porque todos os serviços já foram criados no barramento, o que precisou apenas foi mudar as fontes de dados. Então, é um caso interessante do uso do barramento aqui. Um outro ponto aqui, que é o que o André comentou, do caso de uso lá da Neoenergia, um sistema que é um caso de uso grande, com diversas fontes, muitos dados trafegados, contemplou também analytics, ou seja, análise de diversas ocorrências, de todas as ocorrências da concessionária, com cada manobra que foi realizada em cada ocorrência para sanar aquele problema. A visualização desses dados no Smart Tools, que são aqueles kits que o André mostrou um pouco mais cedo, com self-healing, obtenção de dados para gerar o plano de manobras para o self-healing e o envio desse plano para o Smart Tools via barramento para o operador poder executar essas manobras, avaliar e executar essas manobras. Além de algoritmos de localização de faltas e esse analítico para ocorrência, que traria toda uma visualização histórica de como ocorreram essas ocorrências, onde elas ocorreram e tudo mais. Para isso, precisou-se do GIS, é um sistema amplamente utilizado nas integrações, então você sempre precisa da topologia de rede. De medições de escada, você precisa dos alarmes, tanto do SCADA quanto de medidores de sensores inteligentes, para ser o trigger dessa localização de faltas, nesse caso. O sistema de ocorrência, no caso do Analytics aqui, o histórico do SCADA, também para a localização, para você ver quais proteções foram atuadas e tudo mais. 2 sistemas de medição, você pode ter gerenciamento de medição, porque você pode ter clientes grandes que são impactados por uma falta de energia, ou seja, uma falta. Eles podem enviar medições, informações de ausência de medição ou de ausência de tensão, para também ser o trigger aqui. Combinando também para o analítico, para o self-healing, para todos esses pontos, dados de uma área específica das atuações das proteções, que foram dados processados por pessoas, e gerando em arquivos um dado processado, que a gente pode também integrar via barramento. Então, você vê aqui uma integração via base de dados, via, se não me engano, OPC, via arquivo, via MQTT, diretamente com o broker dos sensores inteligentes. Então, tudo isso combinado para gerar não só uma solução, mas várias soluções integradas aqui, utilizando o tráfego de dados todo dentro, no barramento. Assim. Um pouco sobre performance. Nesse caso aqui são os serviços desenvolvidos nesse último case que eu mostrei da Neoenergia. Aqui são basicamente, todos são filtrados por um alimentador, né? São os equipamentos de um alimentador, os consumidores, iluminação pública, os trechos, os alimentadores. Então, temos o tamanho aqui em kbytes, temos o tempo de resposta em segundos aqui do lado direito. Essa tabela, ela pode variar bastante, né? Porque depende do que vamos incluir a nível de informação em cada um desses serviços, mas se mostra uma performance muito boa, por exemplo, para trazer todos os consumidores a 4 em 1 segundo, para trazer todos os consumidores de baixa tensão 4 segundos. Isso contempla ir via rede à base de dados, consumir essa informação e trazer ela para o cliente que consumiu. Então, você consumir toda a topologia de um alimentador,
com as subestações, com algumas subestações transformadores, levou em torno de 24 segundos. Então, 39 megas aqui. Uma coisa bem razoável, sendo que foi feito em XML. Hoje já otimizamos essa questão, já utilizamos JSON. Então, esse tamanho aqui, a gente tem uma estimativa que ele cai pela metade, pela formatação de dados, logo o tempo de tráfego em rede também. Esse tempo também é influenciado amplamente pela rede, mas, se não me engano, era uma rede boa, então é um tempo bem razoável. E aí eu vou falar um pouco do que foi feito recentemente, né, das melhorias e novas funcionalidades. A gente implementou essa interface REST com dados, uma interface de consumo REST, além de via ActiveMQ, que era uma possibilidade. A gente agora tem uma API REST, que você pode consumir as informações de barramento da mesma forma e retornar os dados no formato JSON, um formato muito mais performático, muito mais leve. Está sendo desenvolvida uma integração nativa com o XOMNI SCADA da Concert, direto no barramento, então o barramento já vai conseguir fazer de forma nativa, ter essa integração, você vai poder desenvolver serviços para o XOMNI. Temos uma parte muito interessante do mapeamento dinâmico para SIM, que hoje os serviços são desenvolvidos, existe um script para você mapear esses dados, e hoje já temos também a possibilidade de fazer isso de forma dinâmica. Na própria interface é possível selecionar qual dado é qual atributo dentro do SIM, o que facilita bastante a modelagem, a criação de novos serviços, e além de ter uma performance aprimorada, porque a parte do mapeamento ela é mais performática do que a técnica do XSL que era utilizada. Também foi desenvolvido um novo simulador, uma ferramenta de teste dos consumos dos serviços. Ela já está com uma nova interface, já está em .NET Core, que é uma das mudanças que a gente fez recentemente. A gente fez uma migração total do barramento, tanto do toolkit quanto do serviço em si, para o .NET 3.1, que é o último .NET lançado pela Microsoft, versão do framework. Implementamos um cache com um banco NoSQL Redis aqui, extremamente performático, então consumos de um mesmo serviço realizados com os mesmos parâmetros que vão ter a mesma resposta, eles, além de não terem um tráfego de rede e o uso da base que vai ser consumida, ele é extremamente performático porque ele só te responde na hora. Ele tem N configurações aqui de quanto tempo que é válida a mensagem. Se você quiser consumir a mensagem com certeza de ir à base também existe essa possibilidade, mas o cache ajuda bastante na questão de performance. A parte de log centralizados com Graylog, como são muitos serviços, algumas partes da aplicação, centralizamos o log todo nessa ferramenta chamada Graylog, de gestão de logs aí, muito utilizada e muito boa. Então, dentro da nossa IHM, a gente tem uma visão desses logs via Graylog. Além de um balanceamento de carga e um proxy reverso com Nginx, que é uma ferramenta muito utilizada aí, principalmente com a questão de microserviços. Ela permite ter um ponto, esse Nginx permite apontar qual o serviço certo, qual a aplicação correta daquela chamada, além de fazer um balanceamento de carga, podendo ter várias instâncias do barramento e ele, aos poucos, ir chaveando para cada uma ou de acordo com a configuração. E aí, aqui uma visão geral aqui de algumas interfaces de integração e com exemplo de alguns sistemas que utilizam essas interfaces, que são amplamente utilizados por concessionários. Basicamente, todos os principais bancos de dados relacionados do mercado são contemplados. Os que não são, ou que são antigos, ou qualquer outro tipo de questão, podem ser via ODBC, a ferramenta do Windows aí para essa questão dos dados, de dados em banco de dados. APIs REST, todas as APIs que expõem esse padrão REST conseguimos conectar. MQTT, um padrão amplamente difundido aí em IoT. Então, o barramento se conecta a esse de forma nativa. OPC, amplamente utilizado principalmente na parte SCADA e nesses sistemas que compõem essa parte mais operacional, tanto o mais antigo, o OPCDA, quanto o mais novo, o OPC-UA, além de arquivos, né? Hoje existe ainda muitas distrações, muitos casos de teste que você precisa extrair, fazer algum tipo de integração pontual, então você tem a possibilidade de fazer via CSV, via JSON, via XML, e essa interface de integração contempla basicamente grande parte dos serviços hoje. Pus poucos aqui, né, para não ficar muitos aqui nesse slide, mas o XOMNI SCADA da Concert, o GDIS para ser um GIS,
integração com ele, já fizemos. O SmallWorld, que usa o modelo do Electric Office. GSE, GSOP, que é um GIS, foi feito junto com a S e com o Grupo Neoenergia. O SGD da Indra, o BDGD da ANEEL, que é um banco, mas é possível, é totalmente modelável no SIM, e já fizemos esse trabalho. O PERTEC, o EMERA, que é um sistema de medição, o PIN, outro tipo de escada, o ELIPS também, que é outro tipo de escada. Então, diversos sistemas especialistas que são amplamente utilizados nas concessionárias já foram integrados, já temos casos de uso no barramento, com diversas interfaces de integração. E aqui um pouco dos próximos passos, né? O que nós vemos como melhorias no futuro próximo para o barramento, e principalmente a utilização, além de melhorias contínuas, né, nele, a utilização de algumas ferramentas que estão muito bem faladas no mercado e de alguns testes feitos por nós ficaram muito bons. Por exemplo, GraphQL é uma ferramenta disponibilizada open source pelo Facebook, que é uma query language para APIs, ou seja, você, num determinado serviço REST, você pode escolher quais partes dele você quer consumir. Então, se você tem um serviço muito grande, você pode quer consumir 2 atributos desse serviço, você consegue, na hora de consumi-lo, de fazer a chamada, filtrar ali o que vai reduzir e flexibilizar a carga, tanto na fonte, quanto no barramento, quanto na sua resposta. Então, é um dos próximos passos. O Kafka, hoje nós utilizamos o ActiveMQ, já bem consolidado no mercado, da Apache, tanto o Kafka quanto o ActiveMQ, mas o Kafka tem se mostrado para soluções de Big Data, de grande volume de dados trafegados, muito mais robusto. Ainda não tivemos a oportunidade de fazer no barramento, mas é um dos próximos passos a utilização do Kafka como mensageria, fazer esse tráfego de mensagem dentro do barramento. O Docker também, containerizar todas as ferramentas e serviços com Docker, fazer uma Kubernetes para o barramento, é um dos próximos passos, inclusive já está sendo trabalhado este. Já temos os primeiros containers, a primeira Kubernetes ali, aquela rede de containers, o que facilita N situações, como deploy, configuração, replicação, escalabilidade, ou até colocá-lo em nuvem, né? Fornecer o barramento em nuvem. Então, já está sendo trabalhado o Docker, a containerização dessas ferramentas e serviços do barramento. E aí também, como é uma aplicação que constantemente está em evolução, tanto a nível de melhorias, correções, o que quer que seja, já temos visão para a migração para o .NET 5. A Microsoft não vai lançar o .NET 4, no .NET 5 ela vai unificar os frameworks, porque tem o .NET Core, o .NET antigo, né, o clássico. Ela vai unificar no 5, essa unificação está prevista para ser em novembro de 2020, e já estamos com isso no nosso roadmap para sempre manter nas últimas versões do framework. Além disso, sempre disponibilizando novas interfaces de integração, temos à frente aí a ISMI 850, muito utilizada principalmente em subestações, essa comunicação, e o ICCP, né, e essa ISC aqui, TAS 2, também muito utilizado em sistemas de escadas. Então, são 2 interfaces de integração que estamos trabalhando, além de, no futuro próximo, ter bases de dados NoSQL, principalmente as Document Databases, que são bases de dados de documentos, que podem armazenar JSON, XML, coisa do tipo. 2 exemplos aqui, o MongoDB e o CoachDB, que são as principais bases, né, utilizadas. Então, já temos a visão de integrá-las também, porque cada vez mais vão ser utilizadas em alguns cenários, né, não todos. Além de estar no nosso roadmap uma nova UI para o barramento, aquele que vocês viram ali. A gente pretende fazer um redesign completo em alguns pontos dele. As funcionalidades, a forma de operar vão permanecer, né, a performance, a estrutura do barramento, mas a interface de cadastro de serviço vai ser melhorada e remodelada. Com isso, além da interface, vamos melhorar também a experiência de uso, né? Então, vão ser melhorias constantes em facilitar cada vez mais a criação de serviços com o barramento naquele toolkit. Além de um grande módulo que a gente está desenvolvendo, que é o Smart Mapping para o SIM, que é aquela parte do mapeamento dinâmico, mas de uma forma muito mais fácil de ser feita. A nível gráfico, vai ser uma coisa de arrastar e soltar, de clicar ali e já modelar um serviço assim completo de forma bem facilitada.
Então, são esses os próximos passos ao futuro aí do barramento. Agora, a gente abre um pouco para perguntas, a Paty vai assumir aí. Bom, vamos a algumas perguntas aqui. A primeira que perguntaram é se a gente ia disponibilizar os slides, né, da apresentação. Então, aproveitem esse tempo aí que a gente está finalizando a apresentação. Se você for na aba de documentos, você já consegue baixar a apresentação. Mas, de qualquer forma, durante a semana a gente vai enviar por e-mail para todos os participantes. Uma pergunta: para fazer um novo conector ou alterar um fornecido pela Concert, a concessionária dependerá da Concert ou o toolkit fica disponível? Posso responder? Ele fica 100% disponível. Há um manual para criação de serviço. É uma coisa bem simples, na verdade. Pode ser aproveitado tanto os serviços da Concert, podem ser modificados, podem ser duplicados ou podem ser criados pela concessionária novos serviços. O toolkit é uma parte da solução do barramento como um todo. Quais as maiores dificuldades vocês encontraram nas concessionárias para realizar esse tipo de integração? Bom, a maior dificuldade, acredito eu, nas concessionárias é aquela questão das pessoas acharem que são donas dos dados, né? Os dados de uma determinada área, ou que seja. Os dados são da concessionária, então a maior dificuldade é justamente fazer as pessoas entenderem isso, que disponibilizar esses dados só vai trazer ganho para a concessionária como um todo, gerando novas soluções e gerando bastante valor aí. Mas basicamente é apenas isso, né? Questões de técnicas, né, de infraestrutura que seja, são bem simples normalmente. Questões de acesso, questões de segurança, sendo o maior problema mesmo pessoas que se dizem donas dos dados, né? Que não é um conceito muito legal. Outra pergunta. Sempre é necessário um conector SIM ou existem sistemas que já atendem de forma nativa o SIM? Bom, teoricamente, normalmente, teoricamente se precisa de um conector sim, mas se o sistema de origem já trouxer a informação em sim, esse serviço vai ser apenas, vamos dizer, virtual, vai ser apenas um cadastro para a informação ser disponibilizada, né, dentro desse serviço, com aquele nome, aquela configuração. Mas não necessariamente precisa de haver a conversão para o sim, o sistema já fala em sim, é transparente. André, você quer complementar alguma? Eu não sei se seu áudio está funcionando. Não estou escutando o André. A gente tem mais algumas perguntas, mas a gente vai terminar por aqui, porque a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Lembrando algumas coisas. A gravação vai chegar para você, a gravação de hoje vai chegar para vocês amanhã. Também, assim que a gente finalizar aqui o evento, tem uma pesquisa e onde vocês também podem enviar perguntas que a gente vai responder ao longo dos próximos dias. E esse feedback é muito importante para a gente melhorar sempre e entender em que a gente pode ajudar cada um de vocês. O Pedro, passa mais um aí, por favor. Perdão, André, desculpa. Aí está o contato do André e do Pedro, também para caso vocês queiram fazer alguma pergunta mais específica, estender essa conversa. O contato deles no LinkedIn e o e-mail deles particular. A gente agradece ao Pedro e ao André pela oportunidade, né, de passar esse conhecimento e de compartilhar. Passa mais um aí, por favor, André. Também a gente convida todo mundo a seguir a Concert e continuar acompanhando aí as nossas novidades. A gente vai responder a todas as perguntas e vai mandar ao longo da semana. Sigam a Concert aí no LinkedIn. Vamos estender esse debate. Manda para a gente qualquer dúvida. Se vocês tiverem ideias de temas que vocês querem que a gente estenda, que a gente fale mais sobre esse assunto, manda para a gente para que a gente possa compartilhar com todos vocês aí o conhecimento da Concert. O que a gente quer é melhorar aí o setor elétrico.
Então, um bom dia para todo mundo, obrigada. Se vocês puderem ficar aí para responder a pesquisa agora, a gente agradece muito, senão amanhã também vai chegar junto com o e-mail da gravação, tá bom? Obrigada e um bom dia.